Kleber, comprei um Border Collie, não sei nem por onde começar. Me ajuda? Lógico que eu ajudo. Antes de te ajudar, se inscreve no canal, ativa as notificações que estiver vendo no YouTube para você saber quando chegarem novos vídeos. Tem um link aqui na descrição também que vai te ajudar muito mais do que esse vídeo aqui, porque esse vídeo vai ser curto. Espero poder realmente ir na raiz aí do negócio, tá? Mas nesse link é para você participar do próximo workshop Dogs for Fun, que vai acontecer no mês de abril. Ainda não defini as datas, mas em abril vai rolar. Então já aproveita e se inscreve aí. E um recadinho aí para quem assistiu o vídeo dos 10 motivos para não ter o Border Collie, eu descobri que eu achava de verdade que o vídeo dos Goldens ia ser o mais polêmico, que tipo, o Golden é um cachorro muito querido. Mas eu descobri que, tipo, os Border Collies têm fanboys, os fanáticos pela raça que não aceitam que a raça pode sim apresentar problemas de comportamento. E desculpa eu te falar, você... Que anda, ninguém tem do Border Collie, que blá blá blá. Mas eu conheço muitos tutores que não treinam seus cachorros, soltam seus cachorros de quaisquer raças, inclusive Border Collie, pra andar por aí sem guia, e o cachorro caga geral pra esses tutores. Então se você é desses que não treinou e tá falando mal, desculpa, mas quem tem que aprender aqui é você. Recado dado? Então bora lá falar sobre você aí que me pediu ajuda para criar o Border Collie, que comprou, que realmente está interessado em entender a complexidade do cachorro, muito mais do que a superficialidade de... O cachorro é super inteligente. Ah, vá, sério. Desculpa aí o desabafo, mas precisava falar, porque, cara, tá 50-50, né? Os percentuais de like e não like lá no vídeo do Border Collie tá 50-50. Tipo, cara, a galera tá pirando, achando que é dono da razão, assim. Oh, meu cachorro, não sei o que lá. Véi, só se olhar pro vizinho do lado que tá falando que o vídeo faz sentido. Então para de querer achar que você é dono da verdade e vamos junto aqui descobrir como que a gente pode ajudar um cachorro que tem como modelo de criação seleção genética. Primeiro, a questão da hipervigilância, né? Não sei se tá ligado, mas o cachorro, o Border Collie, foi criado para quê? Para ser muito atento a pequenos movimentos de rebanho, né? Qualquer coisa que se desloque de uma massa chama a atenção do cachorro. Uma massa de vários indivíduos se deslocando, de repente um movimento aleatório chama a atenção dele. Então o cachorro foi criado para perceber essas sutilezas, para agir rapidamente antes de pensar e principalmente para trabalhar com a questão da mordida, que ele aprendeu geneticamente, quer você queira, quer não, a trabalhar a questão de controle de mordida mordendo, tá? Não foi através de, tipo, carinho, sei lá, através de... Ai, eles amam. Não foi. Foi através de mordida nos calcanhares dos bichinhos lá do rebanho pra conseguir controlar. Então veja só o que eu tô te falando, isso é muito louco. O cachorro foi feito pra ter o fator de hipervigilância, então ele é feito pra entender qualquer sutileza que mude no ambiente, o que faz dele um cachorro muito sensível a mudanças de rotina, muito sensível a mudanças de ambiente. Então você que comprou um cachorro, tenha ele vindo de avião, tenha ele vindo de carro com o próprio criador, tenha você comprado e já mudado para uma casa nova, esse cachorro vai sim sofrer muito com essa questão da mudança de ambiente. Dentre esses dois fatores, mudança de ambiente e mudança de rotina, todas as variáveis que influenciam. Mudança nos padrões de som que o ambiente oferece, mudança na movimentação da casa, nos padrões de movimentação da casa, barulho de corredor, tudo isso é coisa de cachorro. Só que o Border tem o fator de hipervigilância, ok? Muito sensível, feito para reagir, não para avaliar. Quer um cachorro feito para avaliar? Pega um labrador. O labrador fica assim para você. Avalia antes de agir. É assim que é feito o negócio. Para de reclamar, reclama com o criador que fez o bicho, tá bom? Não é problema meu. Tô aqui pra te ajudar, não pra mudar como a raça foi criada. Então vamos lá. Você entendendo que esse cachorro é super sensível à mudança, que ele é feito pra reagir, que ele tende a ter esse fator de hipervigilância, isso está conectado com fatores de ansiedade. Como que você trabalha pra ter um cachorro mais equilibrado, né? De qualquer raça, inclusive pro Border Collie, tá? Então se você chegou até aqui, tá assistindo ainda, não é só pra Border Collie, é pra qualquer cachorro, mas pro Border Collie fundamentalmente. Como que você trabalha? O que eu costumo fazer quando eu pego o Border Collie para treinar é pedir para as pessoas, para os tutores, terem uma rotina muito estável, o mais estável possível. Então, deixar as coisas muito sistemáticas para a vida desse cachorro tende a ser muito favorável, tende a ajudar. Não é só gasto de energia física. Aliás, é ilusão sua, né? Você que acha que é só fazer passeio, achar que fazer 3-4 horas de passeio por dia vai gastar energia. Desculpa, não vai. O cachorro foi feito para trabalhar 6 a 8 horas por dia. Então, assim, você pode andar o quanto você quiser com ele por 4 horas, você não vai gastar a energia física dele. Você vai chegar perto de deixar o cachorro equilibrado? Talvez chegue, muito provavelmente chegue, mas não é só isso. O que esse cachorro que eu te falei agora há pouco foi o quê? O cachorro foi feito para trabalhar, para perceber sutilezas e para desempenhar uma função ao perceber as sutilezas. Então não basta só você ter uma rotina de passeios de 2-3 vezes por dia, cada passeio de 1 hora. Isso eu acho que até é o mínimo para a grande parte dos cachorros. Então o Andy, por exemplo, pesa 7 quilos, faz 3 passeios por dia, em intervalos que variam de 45 minutos a 1 hora cada um, e o mais curtinho pelo menos 30 minutos. Normalmente o que eu faço é deixar ela escolher o trajeto que ela quer fazer. Tá? Então olha só, para um cachorro de 7 quilos que não foi criado para desempenhar nenhum tipo de trabalho específico,
inclusive, eu faço 3 passeios por dia e muita atividade cognitiva. A gente já vai chegar nisso. Então não venha você achar que o Border Collie com 1 ou 2 passeios por dia vai te dar sossego, vai ser o cachorro mais equilibrado do mundo. Não vai. Então, rotina é uma coisa, tá? Busca colocar rotina. Então, todos os dias, se você tem filho e leva as crianças para a escola, pode levar o cachorro junto? Pode. Mas se você definiu que o passeio vai ser depois de levar as crianças para a escola, tenta não mudar isso. Ou ao contrário, vou acordar as crianças, já vou sair com o cachorro, deixar as crianças fazendo as coisas delas em casa, tomando banho, tomando café. É o tempo de eu fazer um bom passeio com o cachorro. E aí, beleza. Tenta não mudar a ordem das coisas, porque pro border isso influencia muito na questão da ansiedade. Você muda alguma coisinha, ele tende a perceber que existe uma mudança e isso gera ansiedade. Ansiedade na cabeça do cachorro é uma dúvida sobre o que vai acontecer e sobre como as coisas vão acontecer. Busca fazer a coisa bem regradinho. Ah, mas eu tenho rotina que varia muito. Você pode ter, mas busca dentro da sua rotina fazer as coisas que façam o maior sentido possível dentro do cachorro. Ah, tem dia que eu chego às 10, tem dia que eu chego às 11, tem dia que eu chego às 7. Tá bom, quando você chega em casa, você faz o passeio. Por mais que mudem os seus horários, busca colocar a sequência de coisas que acontecem de maneira natural na vida do seu cachorro, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a história da comida no potinho. Gente, isso não pode mais acontecer, pelo amor de Deus, né? Ainda mais para cachorros que foram feitos para desempenhar um papel de trabalho, foram feitos para desempenhar um papel de alto gasto cognitivo. Não dá para você chegar e colocar a comida no potinho pro cachorro e achar que isso é suficiente para um cachorro que, porra, cara, foi feito para pensar durante 6 a 8 horas, foi feito para reagir, foi feito para ter respostas muito rápidas. Não dá, então o cachorro tá em alto movimento, alto gasto de energia frequente e tem que pensar e agir rapidamente. Pô, você vai botar a comida no potinho pro cara? Vou te falar o que vai acontecer. Todos que eu peguei, todos que eu peguei, colocava a comida no potinho e ele simplesmente não comia. Por quê? Primeiro, não tinha o gasto de energia físico adequado, né? Então o cachorro, tipo, não vai ter apetite. Segundo, não tinha o gasto de energia cognitivo, não tinha estimulação cognitiva relacionada ao alimento. Então o cachorro vai olhar e falar, cara, foda-se. Todos eles apresentavam problema de apetite. Isso fazia o quê? Cachorros com problema de peso, não ganhavam peso, não ganhavam massa muscular. E aí, se o cachorro não come direito, eu não preciso nem falar que isso no futuro vai trazer problema no veterinário, com certeza, tá? Então, bote desafios cognitivos na hora da alimentação do seu cachorro, que deve ser feito sempre depois dos passeios. E aí já entra também a questão a boa e velha ansiedade de separação, né? Cara, rotininha, passeio, né? Sempre nos horários habituais. Voltou pra casa, comida com desafio, seja no Kong, seja na Pet Ball, seja nas caixinhas de papelão, né? Ou caixinha, sei lá, arruma os seus jeitos aí. Inclusive lá no meu Instagram, eu olhei como se o celular tivesse aqui, o celular tá aí. No meu Instagram tem lá uma parte que é o desafio cognitivo. Cognitivo. Lá tem várias ideias que os tutores com os quais eu trabalho fazem para quaisquer cachorros. E hoje eu não tenho nenhum border treinando, não sei se isso é bom ou se é ruim, porque o que eu vejo aí são os borders super, tipo, mal educados, que não atendem quando os tutores chamam, ainda vem pentelhar quando eu tô treinando o meu cachorro, né? E aí o tutor fica lá se esgoelando com o cachorro, então não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o fato é que hoje eu não tenho nenhum, mas todos os outros tutores, os cães de outras raças, fazem os desafios cognitivos. Cachorro filhote, cachorro velhinho, o cachorro mais velho hoje tem 8 anos, tá lá foi aprendendo aos poucos e hoje ele consegue interagir com aquele Kong, João Bobo, manja, mó legal. Então assim, tem lá pra você ter algumas ideias e colocar em prática aí na medida do possível. Precisa quebrar a cabeça igual eu faço aqui, tem um lá que eu fiz pra Wendy, que é muito doido. Cara, não precisa, pode ser uma coisa até mais simples. Aí o cachorro ficou fera naquele Kong, você pega e bota aquele Kong dentro de uma caixa de papelão fechada. Pô, deixa o cachorro trabalhar a questão da mordida, ele aprendendo sozinho a calibrar a mordida conforme ele vai despedaçando a caixa pra tirar o Kong dali de dentro. É porque ele foi feito pra descobrir sozinho como trabalhar a mordida. Só uma comparação aqui pra você que tá afim de aprender, né? Não pra quem tá afim de criticar, porque quem tá afim de criticar só fica falando mal e pegando elementos isolados, mas comparativamente, Golden, Labrador são cachorros que no mundo dos cães, né? No mundo dos cães de assistência principalmente, fala-se que são cães de boca mole. Porque por mais que eles mordem, tipo, se morder dói, a mordida deles é mais contida do que a do Border Collie. Você vê que a do Border Collie, de outros cães, pastor também, é a mordida seca, uma mordida mais dura. Então assim, já existe esse fator de seleção genético, né? A mordida do Border é mais dura por quê? Pô, porque quando ele mordeu o bicho tem que sentir e voltar pro grupo que ele tava correndo junto com ele, né? Não é pra tipo, nem doeu. Esse comportamento foi lapidado geneticamente, beleza? Quer você queira, quer não, né? Você tá ligado que eu tô falando com você pra te ajudar, mas eu vou ficar alfinetando a galera aí que ficou falando mal lá no vídeo do Border Collie. Vamos lá, rotina, tá? Busca colocar os passeios sempre em cadeia de eventos, por mais que mude o horário, mas a cadeia de eventos sempre acontece. Cadeia de eventos eu acordo um dia 7, outro dia às 9, mas eu acordo. Então depois que eu acordo, eu escovo os dentes e saio, por exemplo. Então eu acordo, tomo meu banho, tomo meu café e saio. Não interessa o horário. Volta
para casa, bota o desafio cognitivo pro seu cachorro cada vez mais difícil, quebra a cabeça aí, bota sua cabeça para funcionar, para que esse cachorro gaste aqui, que é isso aqui que faz o cachorro ficar cansado, não é o físico, não é gasto de energia física que vai dar conta. Inclusive, você pegar cachorros que, por exemplo, como eu falei da Wendy aqui, né, cara, tipo, o passeio em si não cansa, o que cansa mesmo é a atividade cognitiva. E busca também trabalhar questões de ansiedade, mantendo a previsibilidade do ambiente. E essa questão da alimentação, busca jogar aí nesses intervalos que você vai sair de casa, deixa o seu cachorro ocupado ali. Você pode usar petisco para aumentar a atratividade da comida ou estimular mais a cognição do seu cachorro para obter alimento? Pode usar. Não sou contra usar petiscos. Eu acho que a gente precisa começar o manejo de alimento fazendo só com ração. Quando o cachorro está muito fera, bastante engajado em extrair todo aquele alimento ali, que é a porção ideal, né, e tudo mais, já falei disso no vídeo Comida Não é Amor. Então, quando o cachorro está muito fera nisso, a gente passa para outros recursos. Como que eu faço aqui em casa? Hoje já está muito redondinho isso, mas serve para você também. A Wendy só ganha biscoito depois de comer a comida dela. Isso hoje ela come comida natural, mas quando ela comia a ração também era assim. Comeu a ração, tem biscoito. Não comeu a ração, não tem biscoito. Tá? Então, existe o desafio cognitivo e existe a condição de que tem que se alimentar do alimento que é primário, para então ter a recompensa secundária aí, que é almoço e sobremesa, beleza? É isso, tá? Só ganha sobremesa se comer a comida certinho, tá? Você pode usar sempre com desafio cognitivo. E aí, por fim, o que eu acho que é mais fundamental para um cachorro que é tão inteligente, né, mas que se não tem esse potencial cognitivo desenvolvido, pode dar um problema muito sério aí. Chega uma criança, o cachorro estranha, né, o casal teve filho, o cachorro começa a estranhar, ou então começa a receber os amiguinhos, gosta da criança que tem em casa, mas não consegue receber os amiguinhos daquela criança que tá em casa, estranha os amiguinhos em casa. Isso é comum, pode acontecer, porque muda muito o padrão do cachorro. Então, para que isso não aconteça, trabalhe preventivamente. Faça treinos com o seu cachorro, treinos de autocontrole, treino do comando senta, treino do comando fica, reação fisiológica ao nome, comando vem. Isso tudo eu ensino na Dogs for Fun Academy 2.0. Então, eu ensino lá dentro, desde o zero, do momento de vida que você tá com o seu cachorro, para que você alcance o máximo de resultado possível dentro do seu cenário e para que você busque, depois desse máximo, dar uma melhorada ainda, tá? Então, eu te ensino tudo que você precisa fazer. Mas qual o objetivo dos comandos pro seu cachorro? É para que você ajude, porque a sua vida vai mudar, muito provavelmente, né? A vida de todo mundo muda. Os comandos ajudam a aumentar a segurança do cachorro. Então, quando o cachorro tá te ignorando, ou então ele tá fazendo uma merda qualquer, porque mudou muito o ambiente para ele, porque ele tava acostumado com seu filho em casa, mas chegou 10 moleque na casa e agora ele tá pirando, Zezinho, vem aqui, senta, contato visual, fica aí, cara, e recompensa o cabra, né? Você tá trabalhando uma coisa que ele já sabe fazer, num cenário desafiador, num cenário emocional mais desafiador, e tá aumentando a efetividade desse comando que ele já fazia muito bem. Então, se o cachorro não tem base cognitiva nenhuma, se ele não atende comando nenhum, cara, não vai ser na hora que deu merda que você vai falar senta, o Zezinho vai sentar. O cachorro vai pirar, com certeza. Então, trabalhe comandos com o seu cachorro, até para que você possa fazer um passeio com guia sem atrapalhar as outras pessoas. E agora, tem mais vídeo para você que tá afim de aprender, mas só para quem tá afim de criticar. Essa semana que eu tô gravando esse vídeo, 2 border vieram me pentelhar enquanto eu tava treinando. Pô, eu tava treinando um cachorro reativo, o cachorro, pô, teve uma aula excelente, 2 horas de treino, do adestramento em grupo, o cachorro teve um treino excelente. Como que acabou o treino? Com um filhote de border collie, com 2 tutoras irresponsáveis, sim, irresponsáveis, soltar um filhote sem guia, não interessa que o ambiente é seguro, é um filhote, o cachorro foi lá pentelhar o meu cachorro que tava em treino. Cara, desculpa te falar, não é porque seu cachorro é inteligente que ele sabe lidar com o trânsito, que ele sabe lidar com pessoas que talvez não recebam bem o seu cachorro, tá? Que ele vai saber lidar com um cachorro que é reativo, que não é porque ele é inteligente que ele vai saber lidar com isso. Então, pelo seu bem, tá? Já que você não tá pensando no bem dos outros cachorros, dos outros tutores, pelo seu bem, pelo bem do seu cachorro, treine o seu cachorro, então ande com guia sem. Recado dado aí, obrigado. Agora vamos lá, voltar para quem tá a fim de aprender. Principalmente, não ande sem guia com o seu cachorro. Faça treino, se você quer dar liberdade pro seu cachorro, use uma guia de 10 metros, pode ser uma retrátil ou uma guia solta mesmo. Inclusive, aqui eu uso para treinar é de 8 metros, isso dá bastante liberdade pro seu cachorro e ensina a trabalhar dentro do condicionamento operante. Porque alguns cachorros que têm eles são mais chatinhos para comer, talvez eles não se motivem tanto pela comida em si durante os treinos. Eles vão se motivar mais pelas recompensas ambientais. O próprio passeio, a interação com outras pessoas, a interação com outros cães. E aí a guia de 8, guia de 10 metros dá bastante confiança para você, tutor, trabalhar com esse cachorro, mantendo essa margem segura aí de comportamento, né? Então você pode deixar o cachorro com uma certa liberdade, mas na hora que você vê que a merda vai acontecer, você tensiona um pouquinho a guia aos poucos. Na Dogs for Fun eu também mostro como fazer isso. E isso vira um pré-alerta pro seu cachorro que ele deve prestar atenção em você e desconectar daquilo que tá chamando a atenção dele. Isso é bem legal de fazer também. Isso eu mostro já no primeiro módulo, na questão dos passeios, porque envolve muito a questão do condicionamento operante. E aí, assim, o que chega pra mim
que talvez seja um caso pra você aí, né? O que chega muito recorrente pra mim em questão de, eu tenho um Border Collie e ele tá me mostrando isso, X, Y, Z. Quando chega criança em casa, né, como eu falei, então o casal teve filho, puto, o cachorro começa a estranhar. Ele começa a estranhar também a questão de ciúmes, né? O cachorro começa a mostrar muito ciúmes com alguém da casa. Então, ele gosta muito da minha avó, ninguém pode chegar perto da minha avó. E é só com a avó, por exemplo. Não é com a criança, não é com o pai, não é com a mãe. Só com a avó. Chega muito a questão da bolinha, né? Via de regra isso não é um problema porque acaba sendo um gasto de energia físico pro cachorro. Mas quando eles começam a desenvolver a questão da bolinha aleatoriamente, tipo qualquer pessoa jogando bolinha. Aí o cachorro começa a desenvolver essa tendência a perseguir todas as bolinhas. Chega muito também pra mim a questão da falta de controle na brincadeira de mordida. E aí o cachorro perde o filtro social de que ele não pode morder as pessoas, né? Muito feio. O cachorro não pode morder as pessoas. Acontece, principalmente quando é estimulado ainda filhote. Mordida de filhote tem que ser canalizada sempre para brinquedo e para outros recursos. Se você não sabe fazer isso, cara, Dogs for Fun 2.0 ou consulta comportamental ou lá @dogsforfun, e-mail tá aqui na descrição. Mas precisa ser canalizado para recursos próprios para cachorro, né? Brinquedos para cachorro ou através do manejo e que também acaba sendo canalizado para brinquedo, tá bom? Mas isso acontece por quê? Porque normalmente o cachorro tá mostrando desequilíbrio. Então existe aí na vida desse cachorro alguma causa, tá? Que tá fazendo com que ele mostre essa consequência. Não adianta você trabalhar com a briga, com punição, para um cachorro que é extremamente sensível emocionalmente. O que você vai fazer é piorar o quadro emocional dele e talvez você elimine aquela consequência. Então antes ele mordia as pessoas, ou quando ele tinha ciúmes, agora ele tá, sei lá, destruindo os objetos da casa. Porque a causa ainda está ali. Então você precisa trabalhar na causa. Então você resolve um problema, daqui a pouco ele arruma outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro, você nunca resolve, tá? Então você tá sempre apagando incêndio. Vai na causa, tá? E a causa, sendo mais específico do que eu fui nesse vídeo, só trabalhando num a um aqui com você, ou lá dentro da Dogs for Fun, porque eu trago dentro de cada aula o que você deve trabalhar e você encaixa dentro do seu mundo. Dentro de um vídeo mais curto como esse, não tem muita mágica, não dá pra fazer muita coisa. Mas eu espero conseguir te ajudar com esse vídeo. Eu quero te agradecer por você que assistiu, que comentou, você que assistiu, entendeu a proposta do vídeo. Eu quero agradecer, porque são comentários como de pessoas que vêm aqui e falam, pô, gostei disso, mas eu achei que faltou isso e tudo mais, que me ajudam a melhorar o trabalho. Você que só fica falando mal aí, cara, desculpa, mas você não tá ajudando ninguém. Quer dizer, você tá me ajudando, na verdade, porque tá dando mais visibilidade pro vídeo no YouTube. Assim, você não tá me ajudando a melhorar o trabalho. Então, se você quer ajuda, seja claro, não gostei disso por causa disso, e não foi na dor que eu tenho aqui em casa. Bom, eu vou adorar saber, eu vou adorar te ajudar. Mas ficar falando mal, xingando, cara, desculpa, vê se cresce, a gente não tá mais na 4ª série. Obrigado por você ter ficado até aqui, espero ter te ajudado. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.